Começa agora mais um debate da quinta edição do Curta na Serra, o debate da mostra Panorama Pernambuco. É um prazer estar aqui mais uma vez, terceiro ano consecutivo como curador do Curta na Serra, esse festival muito querido para mim, que eu adoro, e acho que é muito interessante fazer parte dessa curadoria, da gente conseguir passear e viajar aí nesses filmes todos, e hoje a gente vai conversar com os realizadores e as realizadoras da mostra Pernambuco. E também queria agradecer aqui a presença da Daisy, a nossa intérprete de Libras, e eu também vou fazer a minha autodescrição, que a Daisy pediu para a gente fazer. Eu sou um homem branco, com cabelos grisalhos, estou num quarto com uma parede azul e uma cortina cinza e uso uma camisa estampada colorida. Antes de a gente chamar os realizadores que estão por aqui no debate, eu quero conversar também com Marlon Meirelles, que é o grande realizador, o diretor do festival, para contar aqui um pouquinho para a gente dessa quinta edição. Marlon, seja muito bem-vindo. Olá a todos e todas. Eu vou também fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos também. Olha que a gente tem o mesmo layout, hein, Vitor? Uso barba e estou aqui com uma camisa cinza, acinzentada, e dentro de um estúdio da produtora aqui em Bezerros, Pernambuco. Pessoal, é uma grande alegria fazer o Curta na Serra. A gente está na quinta edição. É um festival de cinema que acontece no Agreste Pernambucano e a gente transforma a zona rural de Bezerros numa grande sala de cinema ao ar livre. Eu acho que o Curta na Serra tem características muito especiais, até mesmo pela geografia. Às vezes a gente não sabe se olha para a tela, se olha para a paisagem, porque a Serra Negra ela é muito deslumbrante, e isso que atraiu a gente para realizar esse evento aqui na cidade, acreditando no potencial que a cidade tem, da importância de fazer difusão cinematográfica para públicos que, historicamente, não têm acesso à linguagem do curta-metragem, por exemplo, dentro de seus mais diversos gêneros, como a ficção, documentário, animação, experimental. E a gente, ao longo desses 5 anos, tem se consolidado e recebido cada vez mais inscrições. Nesse ano, nós tivemos quase 600 inscritos. Deu bastante trabalho para o nosso curador, né, Vitor? De ver tantas produções boas que foram rodadas em todos os estados brasileiros. Dessa vez, a gente chegou a todo o Brasil, e isso nos deixou muito gratificados por saber que o Curta na Serra virou essa janela de exibição e as pessoas querem exibir os seus filmes aqui na cidade. Nós vamos ter o evento presencial nos dias 29 de setembro a 1º de outubro de 2023, a partir das 19 horas. Alguns dos realizadores vão poder estar aqui presentes, mas a gente sempre abre esse espaço do debate para poder socializar, comentar sobre os filmes, tirar as dúvidas, né, sobre o processo de realização, sobre todos esses desafios que envolvem a produção cinematográfica. Então, a todos os realizadores e todas as realizadoras, nossa gratidão, e vamos embora para esse debate para a gente entender mais sobre a produção de filmes feitos aqui em Pernambuco. É isso aí, Marlon, muito obrigado. Eu queria pedir um pouco de desculpas por causa da minha luz, que eu estou assim, meio que num improviso. Eu estou em outro festival, mas enfim. Acho que a gente vamos começar chamando então alguns realizadores que estão por aqui para que eles se apresentem e também falem um pouquinho dos seus filmes, e aí depois a gente faz esse bate-papo, a gente começa realmente esse debate aqui, beleza? Então eu vou seguir a ordem alfabética que tem aqui dos filmes. Eu acho que eu não sei se Alexandre, do Ouro Azul, está aqui pela sala ou não. Não sei se o Alexandre está. Ainda não. Então a gente segue com o Thiago, do curta Quem Me Quer, que está aqui por aqui, que tá por aqui também. Thiago, seja muito bem-vindo. Então, queria que você falasse um pouquinho aí do filme aqui pra gente, para depois a gente iniciar o debate. Olá, gente. Minha autodescrição: eu sou um cara pardo, tenho cabelo preto, curto, barba também curta, tô com camisa preta, fundo branco, embaçado. Sobre o Quem Me Quer, ele é um curta-metragem documental de 15 minutos que traz depoimentos de pessoas que têm o Cinema São Luís, do Recife, ali da Rua da Aurora, em um lugar de afeto assim, nas suas vidas. Então, a gente tem depoimentos de uma bilheteira, uma das primeiras bilheteiras do cinema, da década de 50, Dona Janete Marques. A gente tem depoimento de Luiz Severino Ribeiro Neto, que é neto do fundador do cinema.
temos depoimento de Kleber Mendonça Filho, Cíntia Falcão, enfim, são inúmeros depoimentos de pessoas que frequentavam o Cinema São Luís e que hoje não podem frequentar porque o cinema está fechado e sem data certa para reabrir. Tá certo, Thiago, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar mais também do teu filme. Então, para seguir a ordem aqui, de quem já chegou e está na sala, a gente fala agora com o Jansen e com a Virgínia sobre o filme Filhos Ausentes. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigado. Bom dia. Eu me chamo vocês falassem. Fique à vontade para falar um pouquinho aí do filme de vocês, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia. Muito obrigada, gente, pelo convite, Vitor. Saudades. Para me apresentar, minha descrição: eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, loiro de franja, com casaco de lã marrom e brincos pequenos dourados. E ao meu fundo tem uma imagem projetada de um olho de uma mulher, com ilustração azul que derrama de seus olhos como água. Jansen, se quiser se apresentar também, em seguida eu falo um pouco sobre o filme. Oi, gente, meu nome é Jansen, eu sou um homem branco, de cabelos pretos e barba curta, estou com uma camisa verde e um óculos preto. Bem, o Filhos Ausentes, ele é um curta de ficção, com pegada de documentário, mas que ele fala da relação de uma filha que se depara com a morte do pai e com sentimentos ligados à memória afetiva relacionada à cidade, que ela teve que deixar. Com a morte do pai, ela se pega com esses sentimentos e desperta essas emoções que ela sempre teve relacionadas à cidade, né? Virgínia vai esperar a próxima rodada. Isso. Bom, tá bom, então a gente continua aqui. Acho que enquanto isso na sala estão os representantes dos filmes Quem Me Quer e Filhos Ausentes. Então a gente volta com o Thiago para falar agora um pouquinho mais do Quem Me Quer. E eu acho que os dois filmes, se a gente parar para pensar, esses dois filmes que estão aqui por enquanto, eu acho que eles se conectam muito bem na questão do afeto, das lembranças, das memórias. Ainda que o Filhos Ausentes seja uma ficção, mas ele tem essa pegada de documentário. Quem Me Quer traz aí um relato de pessoas que frequentaram e frequentam e tem um carinho, um apreço muito grande pelo Cine São Luís, que também enfim, não só é um monumento do Recife, é um acontecimento para a cidade, para a gente que é de fora também, que vai, quando vai para o Recife, e quando o festival acontece no São Luís, é sempre aquela emoção, porque a gente sabe que vai vivenciar aquela experiência de estar dentro daquele cinema, com aquela decoração belíssima, aqueles vitrais, enfim. Eu acho que o seu filme traz muito essa questão do afeto, né, dessas pessoas, com muitos depoimentos ali de diversas formas e lembranças. Para você, isso também, obviamente, eu imagino que tenha que te trouxe muita a necessidade de contar isso por ter esse carinho também por esse local. Se a gente para pensar agora também, recentemente, o lançamento de Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, que faz esse tour aí pelos cinemas, não homenageando não só Recife, como homenageando os cinemas, né, no geral, os cinemas de rua, que hoje em dia a gente vê que não são mais os mesmos, e quantos perderam seus lugares, o São Luís está lá, firme e forte. Então, Thiago, como é que foi esse processo de pesquisa, de ir atrás dessas pessoas que você entrevistou, para chegar num nível de imaginar, esse tem uma história assim, essa história pode ser legal daqui. Então, como é que foi essa pesquisa e quanto de material você tinha também para fazer essas entrevistas e fazer o filme? O filme Quem Me Quer, a ideia inicial dele nasceu em 2011, enquanto eu estava fazendo um trabalho acadêmico para graduação de Publicidade e Propaganda, e aí era uma disciplina de antropologia, a gente precisava fazer um registro audiovisual de algo da cidade, e eu escolhi o Cinema São Luís.
Então, 2011, há 12 anos atrás, eu estava sem ter conhecimento nenhum audiovisual, assim, pegando depoimento de pessoas que, enfim, quando tinha pré-estreia no Cinema São Luís, eu ia lá para pegar depoimento de quem estava assistindo a pré-estreia, dos realizadores, dos produtores daquela pré-estreia, enfim. E aí fui conhecendo muita gente, fui pegando muitos depoimentos, só que, por não ter conhecimento, não pegava termo de autorização de uso de imagem, por exemplo, a captação do áudio era péssima. Só que aquilo ali ficou engavetado, assim, não, em algum momento isso aqui precisa ter a qualidade que merece, ter o conteúdo que merece e ficar disponível para quem quiser assistir. E aí, em 2021, o projeto foi aprovado no edital Recife Virado, e aí viabilizou a realização dele. Então, eu peguei tudo que eu já tinha pesquisando de 2011 para aquele trabalho acadêmico até 2022, que foi quando a gente começou a gravar, através de pesquisa própria, através de material, arquivo pessoal também, porque eu frequentei o São Luís desde muito cedo, e os entrevistados também ajudaram muito, assim, tem muito material que Alexandre Figueroa disponibilizou, que Kleber disponibilizou, que Luiz Joaquim disponibilizou. Então, de forma direta ou indireta, né? Que ou eles me passaram ou eu encontrei em arquivos que eles que tinha disponível na internet ou em jornais, enfim. Então, foi a compilação de tudo que já tinha sido feito em 2011 até a execução do projeto mesmo em 2022. Para pensar, né? É um processo longo também, mas acho que é uma ideia que vem também amadurecendo para trazer, acho que também esse grande encontro dessas pessoas que são histórias muito, enfim, são de diversas lembranças ali, né? Cada um com o seu jeito emotivo de lembrar desse lugar, ou de uma estreia que viu, ou de um filme que viu, ou dos encontros, enfim, que tantas coisas acontecem, né? Acho que o São Luís ele é tão marcante não só pelo fato dos filmes, obviamente, mas acho que por esse reencontro. Eu lembro de festivais, quando a gente ia para festivais no São Luís, a gente ficar ali na frente, todo mundo ia se encontrando, aquele chegar, o antes, de ficar olhando para aquele lugar, né? Já era só de ficar assim parado antes de começar o filme, alguma coisa já é muito, muito bonito, e as lembranças ficam muito, muito eternizadas também, né? Acho que quando você está no São Luís, independente do filme, acho que você vai lembrar, enfim, de uma sessão muito especial. Enfim. Thiago, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais do teu filme. Obrigado aí pela sua participação. Então, Virgínia e Jansen, voltem, por gentileza, para a gente falar de Filhos Ausentes, que é um filme muito comovente também. Eu já tinha visto esse filme antes no Curta Taquari, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que eu vi. E depois, na curadoria, fui assistir de novo e me emocionei ainda mais. Assim, acho que eu fiquei mais emocionado, talvez, assistindo em casa, também nessa minha imersão de curadoria, assim. E acho muito bonito esse trabalho de vocês, essa sensibilidade que vocês levam para esse filme. Eu consigo me identificar muito por essa questão também mas acho que não que isso seja né, as pessoas precisam se identificar 100% para admirar o filme, não é nem isso, mas acho que pega ainda mais quando você se encontra ou se enxerga ali, né? Eu também sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, fui morar em São Paulo, então eu tenho essa coisa eu tenho que dar o tchau, eu tenho essa ausência, eu saio de casa, eu tenho que voltar às vezes, e eu moro há 19 anos fora de casa, e é sempre muito triste sair, dar o tchau, a hora de dar tchau, por mais que você se acostume. Como é que foi para vocês também esse processo de criação desse texto, né, que tem uma ficção, mas tem essa pegada, até o Jansen falou aí, dessa pegada documental, que a gente parece que está acompanhando, enfim, né, essa volta ou essa ida, essas idas e vindas. Como é que foi esse processo de vocês e também esse pensar essas imagens? Eu acho que elas contam muito também. Enquanto a gente está se envolvendo naquele texto, a gente também vai encontrando o que essa personagem tem para falar ali, né? Então, como é que foi esse processo todo de criação para vocês, não só do texto, mas também dessa busca pelas imagens para chegar no filme?
é interessante sua fala, ela fala sobre intimidade, né? Fala sobre reconhecimento e tal. Então, o filme, ele tem essa relação muito íntima comigo, com Jansen, com os nossos amigos. A gente gosta de falar que é uma ficção da realidade, porque traz essa história de muitas pessoas imigrantes, né, que tem que sair da sua terra natal, porque é a sua terra natal que você ama, ou tem uma relação de amor e ódio, que ainda não descobre que realmente a ama, e tem que sair dela porque ela não dá a oportunidade de você viver de outras coisas, além do, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe, na época em que o enredo do filme se passa, né, que há muitos anos atrás, onde a feira ainda era na rua, então, até 2004, por aí, antes da transição da feira na rua para o Moda Center em Santa Cruz, tudo é ao redor da feira, né? Então, o que é que se dá à terra além da feira? Então, essa personagem tem muito de outras pessoas da cidade que precisam sair. Então, é uma relação íntima, o texto tem. Ele é narrado em primeira pessoa. E foi um processo de muita emoção. Inclusive, chorei algumas vezes gravando, porque tem também situações que eu vivi na feira da rua também. Então, é muito pessoal para mim também, sabe? Carrego outras pessoas, mas é muito pessoal. E um processo que a gente teve, a gente partiu de alguns motes. Só uma pergunta, vocês estão ouvindo alguma voz de conversa aqui? Tá? Só um instante. Já se quiser continuar por mim, tá? Jansen, agora é sua vez de participar. Continuar essa história Sim. que a Virginia estava contando. Pronto, como o Virginia falou, o curta ele surgiu desse mote da gente brincar com esses sentimentos relacionados ao passado e também a memória afetiva relacionada à cidade, né? Que a gente veio, que a gente cresceu. E quando a gente começou a desenvolver o projeto, a gente queria ter essas transições entre presente e passado, quem a gente quer ser, o que o lugar que a gente veio contribuiu para o que a gente é hoje. E essa transição entre passado e presente a gente usou muito com as imagens antigas que a gente retirou do filme Nossa Cidade, Nossa Gente, de Bal, um dos donos dos primeiros cinemas aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E as imagens, elas têm tudo relacionado ao sentimento que a gente quis passar com o filme, né? Que essas memórias, o que a gente viveu na Terra, de onde a gente veio, né? E a personagem, ela tá o tempo todo sentindo o que ela já sentiu na cidade, sentindo o que ela achava que não existia mais pela cidade. E tudo isso é reativado com essa visita, com esse retorno dela a Santa Cruz. Só uma coisa que é importante falar é que o filme foi feito durante a pandemia, foi feito através de incentivo da Lei Cultural de Blanc. Então, na pandemia, a gente estava atravessando várias coisas e lutos, né? Lutos gigantes. Então, a gente queria tratar disso também. Inclusive, né, a personagem fala: o mundo inteiro sem ter para onde ir e eu voltando para o lugar onde nasci. Então, ela está voltando também, meio que nesse contexto de pandemia e tal. Então, a gente também, como realizador, estava atravessando. Então, essa angústia estava dando vazão no filme que a gente estava fazendo, né? Então, aí entra a beleza do cinema, né? Porque Bal, como já se falou, ele foi um dos donos do cinema, mas ele também é um salvaguardador da memória cinematográfica da cidade. Porque nos anos 70 ele gravava muitas coisas. A gente tem um filme de Cátia Mezel chamado Sulanca. Não sei se vocês já assistiram, mas tem inclusive no YouTube, dos anos 70, 80, acredito, por aí, que ela veio, fez um filme e tal sobre a produção das mulheres na cidade, mas antes, né, veio Bal também gravando, então foi muito rico e muito, muito íntimo. Anos 80, Alexandre falou, anos 80.
E o Sulanga, se eu não me engano, acho que passou quando a Kátia Mezel foi homenageada no Curta na Serra, a gente exibiu o Sulanga, eu acho que, se não... Marlon, se estiver aí, só para relembrar. Isso, confirmado, foi esse. Virginia, tem mais alguma coisa? Jansen, querem falar? Pode ir, fique à vontade, viu? Só puxando para a Kátia, né? Só falar uma coisa assim para além, e sobre o cinema, é que Kátia está através do Cine Limite, que é uma entidade, um instituto, um coletivo, não sei bem, de restauro de filmes, de películas antigas. Então, eles fazem um trabalho pelo Brasil muito interessante. Inclusive, descobriram as fitas de Kátia, de um São João que teve em Santa Cruz também, que é belíssimo, trilha sonora incrível, de um São João de rua que tem. Então, é muito interessante, sabe? Ir atrás, assim, desses filmes também de acervo, como a gente foi atrás do Dibal e tal. É muito lindo. Só isso que eu queria dizer. Cine Limite está fazendo um trabalho muito interessante mesmo. Eles foram, se eu não me engano, também os responsáveis pela essa restauração da cópia da Rainha Diaba, que circulou aí no mundo inteiro, começando no Festival de Berlim. Enfim, uma cópia que está linda. Eu assisti lá na Mostra de Ouro Preto. Eles têm feito muitas mostras especiais. Fizeram uma na Cinemateca Brasileira em São Paulo, inclusive com a Kátia, com alguns filmes da Kátia, que tá bem interessante mesmo. E eles estão fazendo aí vários registros. Fizeram uma de Super 8, acho que do cinema queer de João Pessoa, dos anos 80, com Bertrand Lira, enfim. É muito interessante mesmo o trabalho deles. Muito bom ver também que esse trabalho de restauração e de preservação, não só, claro, de materiais em película, enfim, mas ontem até aqui a gente conversando dessa preservação de acervos digitais também, né? Que é muito importante. A gente acha que não tem que cuidar porque a gente tem no HD, tem as coisas, mas é importante também que isso esteja muito bem cuidado para que tenham memórias, lembranças, enfim, acervos, né, para que a gente procure esses filmes mais para frente. Bom, daqui a pouco a gente fala mais de Filhos Ausentes também. Obrigado pela participação de vocês. E Alexandre, você está por aqui, Alexandre? Para falar de Ouro Azul? Alexandre Soares, muito bem-vindo. Tudo bem? Oi, pessoal. Muito feliz em estar podendo falar um pouquinho do nosso curso de animação Ouro Azul, nesse festival tão importante que é o Curta na Serra, que começa agora dia 29 e termina dia 31, não, e termina dia 1 de outubro. Estou doido para chegar aí. Pessoal, eu sou um jovem senhor de 44 anos, sou magro, sou branco, tenho pouco cabelo e eu sou produtor audiovisual. A gente organiza aqui na cidade de Taquaritinga do Norte o Festival Curta Taquari. E nessa edição, na 16ª edição, a gente, o festival em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade de Toritama, a gente realizou uma oficina de introdução ao stop motion, chamado Capi Animando, que é da educadora, diretora e maravilhosa Renata Klaus. Juntamente com o monitor maravilhoso também, Adalberto Oliveira, a gente conseguiu produzir e levar essa arte do stop motion para 20 estudantes de escolas públicas da cidade de Toritama. As escolas foram a Rui Barbosa e a Edgar Torres. 20 estudantes, durante uma semana, se juntaram com a Adalberto e com a Renata Klaus e desenvolveram esse projeto, que se chama Ouro Azul, que fala um pouquinho da relação de memórias, também memórias afetivas, e da relação entre os moradores da cidade de Toritama e o rio Capibaribe, que passa pela cidade, ou melhor, a cidade surgiu por conta do rio. E é isso, nosso filme tem 3 minutos e a gente está muito feliz em poder exibir aí na Serra Negra, um lugar espetacular. Valeu, Alexandre. Foi muito legal. A gente assistiu esse filme nessa edição do Curta Taquari, que foi muito legal de ver também a presença dos alunos, dos familiares, dessa comoção também, dessa emoção de ver um trabalho dele sendo mostrado, né, para todo mundo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o filme. E também queria agradecer a presença agora do David, que entrou aqui, o intérprete de Libras.
E também temos agora mais um realizador que chegou, Pedro Felipe, para falar do curta Esquina Vazia. Pedro, tá por aí, bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Tudo certo com o áudio. Maravilha. Tá ouvindo? Pedro, então queria que... Todo mundo. Queria que você contasse um pouco do seu filme, falasse um pouco desse processo também, já aproveitando aí, a gente já engata também nessa questão de como foi para você essa pesquisa dessas personagens, porque aí você vai contando um pouco do filme também, e aí já conta também dessa pesquisa de trazer essa personagem, esses depoimentos para o filme, né? Maravilha, Vitor. Perfeito. Novamente, bom dia, pessoal. O filme Esquina Vazia é um curta-metragem, né, um documentário que foi realizado durante esse período aí de pandemia que a gente vivenciou com recursos da Lei Aldir Blanc, no estado de Pernambuco. E o curta, a partir das entrevistas, não é, ele tenta resgatar um pouco como que foi a vivência, né, desse período pandêmico por pessoas que trabalham, né, em situação de profissionais do sexo. E a gente tentou resgatar um pouco disso porque muito se falou, né, durante todo esse período obscuro que a gente teve, sobre os impactos econômicos, sobre, enfim, os profissionais de saúde, sobre tudo que a pandemia poderia trazer de consequência. E dentro desse bolo de coisas, a gente tinha também esses profissionais, né, essas pessoas mais socialmente vulnerabilizadas, que ficaram um pouco descobertas, digamos assim, inclusive da própria representação na mídia, nos jornais. E a gente tentou, a partir do filme, resgatar, a partir de dois perfis, né, duas histórias, de Adri e de Gustavo, como foi passar por esse período sendo profissional do sexo. E a gente, para conseguir chegar durante enfim, esse resultado do filme, a gente precisou tomar uma série de cuidados, desde a pré-produção até durante a produção, não só porque estávamos na pandemia, mas porque estávamos tratando de um assunto delicado também, né? A própria pesquisa dos personagens, ela precisou contar com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos do município, a gente precisou contar com entidades e organizações que trabalham diretamente com essas pessoas, como a Associação de Profissionais do Sexo, e a gente tentou, através dessas entidades que já têm esse trabalho, que já fazem esse trabalho na sociedade, mapear e encontrar essas histórias, esses personagens, fazer as pré-entrevistas, para, a partir disso, a gente começar a montar a narrativa do documentário e tentar transmitir um pouco, né, do que foi esse período para essas pessoas e levantar também, tangencialmente, né, a isso, outras questões que o tema acaba abordando, como a regularização da profissão, como o preconceito, como a LGBTQIA+, fobia, e diversas outras questões que, embora não seja o tema principal, acabam sendo tocadas, né, porque perpassam, inevitavelmente, o assunto. Certo. Pedro, já aproveitar que você está aqui também, teve alguma restrição dessas pessoas, não sei, algo que... Talvez histórias que pudessem até levá-las para outros lugares, sair talvez dessa premissa do filme, dessa estética do filme, dessa escolha de falar muito mais dessa profissão, mas numa pandemia também, como todos os profissionais de todas as áreas sofreram por diversas maneiras, mas tinha alguma restrição, teve alguma dificuldade muito maior de trazer essas histórias, ou foi algo muito mais simples, né, no sentido de conseguir realmente tirar dessas pessoas esses depoimentos e essas falas? Perfeito. A gente, enquanto direção e produção, teve uma série de dificuldades, porque, como tinha falado anteriormente, é um tema sensível, né, um tema delicado. E a gente também tinha uma responsabilidade sobre o produto final que seria entregue do filme, porque, querendo ou não, é uma representação dessa classe social, né, dessas pessoas, enfim, dessa profissão. E eu acho que o papel de um documentário, do filme, o papel do cinema, não é
se não, como que eu posso falar, se não manter representações erradas, mas trincar essas má representações, né, esses estereótipos que possam existir. Então a gente teve todo um cuidado para que isso não acontecesse. Mas a gente lidava também com pessoas que, inevitavelmente, já estão vulnerabilizadas socialmente. São pessoas que trabalham na rua, como é o caso de uma das personagens, ou por aplicativo, e acabam se expondo, e expondo inclusive a própria vida, enfim, a riscos desconhecidos. E a gente precisou ter um certo cuidado ao trazer esses personagens para o filme. Foi um pedido das personagens também que elas não fossem identificadas. Então, o documentário eu sei que às vezes a gente perde muito de uma história quando a gente não pode mostrar o rosto, quando a gente não pode mostrar a identidade original de uma pessoa. Mas o filme ele precisou ter esse equilíbrio também entre essa representação que a gente gostaria de fazer e a própria vontade das personagens de não serem identificadas, porque elas estavam ali emprestando suas histórias para esse filme e a gente achou que essa solicitação das personagens, digamos assim, era razoável e deveria ser atendida por nós enquanto equipe. E essa foi uma das dificuldades, né, de trazer essa representação para dentro do filme. A gente procurou outros recursos estéticos para tentar criar essa atmosfera de identificação do público com quem está na tela, a partir da direção de fotografia, a partir, enfim, da escolha de imagens de apoio, que tentassem amenizar um pouco essa falta, né, da imagem do rosto das pessoas, né, que estavam sendo entrevistadas, mas que ao mesmo tempo também estivesse aí concordando com as premissas dos personagens, tentando manter esse diálogo muito respeitoso, digamos assim. Então essa foi uma das dificuldades, tanto técnica quanto do ponto de vista de personagem do filme, além da dificuldade de gravar na própria pandemia, né? Embora a gente tivesse começado a gravar em um ambiente, em um cenário onde já existia a vacinação no Brasil ela levou um tempo para começar, de fato, a se tornar mais ampla para toda a população, enfim, por uma série de questões de fake news, enfim, desincentivo por parte de figuras públicas e a gente sabe que a nossa vacinação, né, o nosso período vacinal ele poderia ter sido melhor coberto, mas por uma série de questões ela acabou não sendo. Então existia essa preocupação também durante o filme, de seguir as normas, né, as regras sanitárias estipuladas pelos órgãos públicos, seguir também as recomendações da SPCine em relação à produção de conteúdos audiovisuais durante a pandemia, e essas foram algumas das dificuldades que a gente tentou contornar durante o processo do filme. Certo, Pedro, valeu. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais aí do teu filme. Eu queria saber se temos já algum representante do filme Estampido que chegou aqui na sala ou ainda não. A gente continua com os que já estavam por aqui. Eu vou continuar. Bom, a gente volta então pro... A gente já tá aí, então? Então vamos lá. Então vamos falar sobre Estampido, então, aqui no nosso debate. Olá, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia, então, fica à vontade, seja bem-vindo aqui ao nosso debate do Panorama Pernambuco, do Curta na Serra. Se apresente, por favor, e conte também um pouquinho do filme, e aí a gente vai conversando e também se alongando um pouco mais depois desse bate-papo. Olá, eu sou Degelton Quirino, sou diretor do filme Estampido, né, que é o meu segundo filme de ficção. É um filme produzido no sertão, é uma alegria para a gente ter essa produção realizada por aqui, né, com equipe sertaneja, e é o segundo que a gente produz nesse formato. Eu faço parte de um coletivo chamado Teatro de Retalhos, que é um coletivo que trabalha com artes cênicas de um modo geral, se relaciona com audiovisual, com literatura, e a gente busca muito esse fortalecimento da produção do interior de Pernambuco, né? E a gente está aqui sediado em Arco Verde, e a partir daqui a gente busca essas relações tanto com as histórias que nos cercam,
quanto também busca essa produção e essa relação com profissionais e artistas que estão ao nosso redor aqui. Bom, aproveitar então que você chegou por agora, eu queria que você contasse um pouco mais também desse seu processo de criação, que foi para vocês, história, se tiveram alguma dificuldade, escolha de quem, como é que por esse processo a gente sabe, a gente entende que isso, até mesmo de que a gente está aqui do filme Quem Me Quer, ele começa há muito tempo antes de realmente o filme começar em festivais. Então, que você contasse um pouco desse seu processo também de criação do filme até chegar nas filmagens, né? Esse filme, ele começa a partir de uma história real que acontece aqui numa cidade chamada Poção. A gente tem um relato de um amigo, né, que conta pra gente a história de uma criança que acaba atirando em outra, porque o pai tinha uma arma em casa e tal, com essa ideia de proteção. E isso ficou na minha cabeça, assim, na nossa cabeça, né, de uma maneira geral. E aí a gente ficou pensando, nossa, que doideira isso, né? Você tem uma arma para proteger sua família e acaba que você destrói a sua família com esse objeto, né? E a partir isso ficou na minha cabeça, eu acabei escrevendo um conto e Caroline Arcoverde, que é roteirista, né, que faz parte do coletivo também, ela pegou o conto e disse, nossa, isso aqui dá um roteiro legal. E aí ela faz essa não bem uma adaptação, porque ela recriou a um modo dela, né? Ela pegou um mote e aí ela escreve esse roteiro e aí a gente passa para o processo de fomento, né? De buscar, de correr atrás desse fomento, e aí a gente vai para o Funcultura e é contemplado, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é uma questão que a gente tem assumido e colocado sempre nos nossos filmes, a informação de que os filmes são de baixo orçamento. No caso, de baixíssimo orçamento, né? Porque a gente, no interior, de uma maneira geral, a gente tem algumas dificuldades de acesso a recursos. Então, por exemplo, o Estampido, ele foi feito dentro de uma linha chamada Revelando os Pernambucos, que é uma linha que busca a regionalização. Só que a gente faz esse filme muitas vezes com valor menos da metade do que um realizador faz numa linha normal de financiamento do Funcultura. E por que a gente coloca isso? Porque isso interfere no resultado final, né, do filme, porque a gente tem que correr o dobro, a gente tem que se virar nos 30 para fazer com que tudo saia como a gente está imaginando. Então, a gente busca esse processo de profissionalização, de sustentabilidade dos profissionais no interior, como eu falei anteriormente, e claro que é difícil, porque a gente não consegue, por exemplo, com esse financiamento, a gente não consegue fazer o pagamento que seria justo para o trabalho que é feito. Mas isso não impede a gente de buscar essas parcerias, e, por exemplo, a equipe de Estampido foi uma equipe gigante, foi uma equipe incrível. Acho que a gente tinha de 15 a 18 pessoas trabalhando no filme, e a gente fez diárias corridas. Então o filme ele se passa numa área rural, então a gente foi para o set, né, e a gente ficou lá hospedado e filmando. Então a gente ficou 5 diárias, se eu não me engano, a gente ficou nesse processo, e foi um processo incrível, porque foi um mergulho mesmo, estava todo mundo junto, toda a equipe, e aí todo mundo pensando o filme o tempo todo. Então às vezes a gente tinha alguma questão a ser resolvida, como, por exemplo, o final do filme. A gente teve uma questão com o final do filme, porque o final do filme era, a gente queria um cachorro correndo à noite, e não tinha como gravar isso, porque
Primeiro, ia ficar muito escuro, a gente não tinha equipamento necessário para fazer esse take, e também a gente acabou não tendo o cachorro para fazer, então a gente teve que adaptar e resolver um novo final, uma nova cena final, na verdade, porque o final é o mesmo, mas a nova cena final, e foi incrível porque a gente conversava lá, a gente pensava junto, e o filme ele foi construído assim, né? Ele foi construído muito coletivamente, e é uma coisa que eu também curto muito, é esse processo muito coletivo, assim, de que as pessoas, os atores, por exemplo, eles contribuem muitas vezes, essa fala aqui pode ser aprofundada, esse movimento aqui, enfim, a gente vai contribuindo todo mundo para que o filme aconteça da melhor maneira, sabe? Muito bem, muito bom. Interessante também ouvir não só esse processo todo do set, mas enfim, também até chegar nesse lugar, né? Que é a questão do edital, é a questão de lutar, de correr atrás. Enfim, a gente está aí no meio de uma lei Paulo Gustavo também. Todo mundo que é do audiovisual está aqui, tá? Eu estou em outro festival, a galera sai correndo, não, porque eu preciso escrever o argumento, eu preciso escrever o projeto, e cada estado com a sua data limite, enfim, mas que bom que estamos também conseguindo alcançar também outros lugares para que essas histórias sejam contadas e sejam exibidas. E aí eu quero também pegar esse gancho eu queria pedir desculpa que eu sou uma obra aqui do lado, então praticamente entrando no quarto que eu estou aqui. Mas eu queria aproveitar para falar desse processo de exibição e de como esse filme tem chegado nas pessoas, né? Então a gente volta aí para o Thiago, que estava aqui, na verdade, no começo da conversa, e aí meio que estendo essa pergunta para todos vocês, assim, de como tem sido a repercussão desses filmes, se eles já foram exibidos em outros festivais, que eu acho que cada festival também tem o seu público, a sua maneira do filme chegar e encontrar essas pessoas e esses públicos, né? No caso do Ouro Azul, por exemplo, do que o Alexandre estava aqui contando, era uma oficina realizada dentro do Curta Taquari, e aí a gente vê esses alunos assistindo ao que eles fizeram junto com a professora, então também é um outro tipo de exibição, né? A gente sabe que tem mais a questão da comoção por ser algo feito por eles, enfim. Mas eu queria saber de vocês que estão aqui na sala, como é que tem sido a repercussão desses filmes e como eles têm chegado nas pessoas, desses relatos que talvez a gente imagina uma repercussão, a gente imagina que o filme pode chegar de um jeito, ou a gente espera que ele chegue e chega totalmente diferente. Alguém vem com uma outra ideia, uma outra percepção dessa sua história, que até te abre um outro olhar, até um outro pensar sobre isso. Então, acho que o do Thiago também, o Quem Me Quer, se eu não me engano, passou agora recentemente também no Cine PE. O Thiago tá por aqui ainda na sala, para falar um pouquinho de como é que tem sido isso, principalmente na questão, né, Thiago, dessas pessoas que participaram também, mas das pessoas que têm esse carinho pelo cinema, enfim, como é que tem sido essa repercussão do filme desde que ele ficou pronto também? A primeira exibição do Quem Me Quer foi no Cine Marinho, no Festival de Cinema de Olinda. E aí foi massa, porque eu não tive a oportunidade de assistir ainda o filme em nenhuma sessão, mas isso vai acontecer em breve. E aí foi massa que a equipe de São Luís estava lá, parte da equipe de São Luís dá depoimento no filme, e todos aparecem em registros do cinema. Ele também teve no CinePE recentemente, que aí foi incrível, assim, o CinePE eu acompanhava desde de muito novo, assim, ver meu filme estando lá, sendo aplaudido, foi bem legal, assim, mas teve também a experiência fora de Pernambuco, que foi no Festival de Cinema de Santos, que eu não tive, como eu falei, eu não tive presente nenhum, mas eu sempre pedia para alguém que estava lá, ou alguém da organização, gravar a reação no final, ver entender como é que foi. E aí é diferente porque o público de Santos, né, não conhece o Cinema São Luís, não sabe que o Cinema São Luís existe, e não tem nada parecido lá também. Então, para eles foi uma coisa bem diferente, assim, tipo, eles descobriram que o Cinema São Luís existia, descobriram que tinham pessoas que passaram por lá, que o cinema completou 70 anos, enfim.
Então foram reações bem diferentes, assim, de quem já deu depoimento para o filme que estava se assistindo, de quem foi pego de surpresa, que às vezes nem sabia que o filme estava lá na sessão e se deparou com ele e achou bacana, e gente que não tinha o menor contato com o cinema, que também, então eu tenho recebido um feedback bem positivo, assim, vou querer saber também como é que vai ser aí no Curta da Serra. Valeu, Thiago. Ainda mais o Curta na Serra esse vai estar sendo exibido no ao ar livre, também num filme falando sobre cinema, então acho que vai ser legal, enfim. Seguimos agora. Vitor, desculpa te Fica à vontade, fica à vontade. Não tive a oportunidade de falar, então eu queria comentar aqui de 2 depoimentos muito importantes também, que são de Geraldo Pinho, e do irmão Evento Joel Dates, que não estão mais aqui, mas que deram depoimento para a gente. Todos os depoimentos foram gravados no Cinema São Luís. Então, tem depoimentos mais antigos, depoimentos mais recentes, mas todos foram gravados no cinema, inclusive depoimentos de pessoas que estavam participando por videochamada, como foi o caso de Luiz Severino Ribeiro, que a gente entrevistou ele por videochamada, mas o computador estava no hall de entrada do cinema, e Kleber, que a gente fez questão de, após a entrevista, mostrar para ele o vitral aceso lá de São Luís, para ele se sentir um pouquinho lá que ele não estava no Brasil na época do depoimento. Então, acho que é importante citar essas informações aí também para que, enfim, deram ainda um peso maior para o filme. O São Luís, acho que quem entra no São Luís sempre vai ter uma história para contar, enfim, aquilo que a gente conversou aqui antes, acho que é uma coisa muito inesquecível de estar lá, e qualquer coisa que acontece lá tem um peso maior ainda, assim, também, e deixa a gente muito mais afetuoso, assim, em relação àquele lugar tão bonito. Thiago, obrigado. A gente segue, então, agora com Alexandre, está por aqui ainda, Alexandre Soares, para falar do Ouro Azul. Alexandre, foi uma sessão muito bonita aí também, né? Acho que essa participação, não só do público, mas puxando agora para o Curta Taquari também, que traz essa preocupação de formação também desses alunos e de fazer essas exibições tão importantes para eles, para que eles assistam o que eles fizeram, como o Marlon também tem o trabalho dele com a Documentando, e também a gente também fez lá no Taquari, também é muito legal de vê-los assistindo a um trabalho feito por eles, né? Então, como é que foi também para você essa repercussão do filme lá dentro do Curta Taquari mesmo, mas não só com os alunos, mas também quem estava lá, inclusive familiares deles, que talvez às vezes nem acreditam ou não acham que não vai dar em nada, mas vai lá, faz e se diverte, e depois acaba vendo um trabalho super bem realizado, e dá muito orgulho de dizer, eu conheço quem fez, ou foi meu filho, ou foi isso, foi aquilo. Então, como é que tem sido para você também a repercussão do filme, ou que foi no Taquari, enfim, desse processo todo pós-filme, né? O Ouro Azul, o resultado é um curta-metragem de animação de 3 minutos. Renata Claus, Adalberto Oliveira, que são os educadores, monitores dessa oficina, Capi Animando, utilizaram várias técnicas de animação. Juntamente com os alunos, os estudantes que participaram das oficinas, foram até o rio Capibaribe, que é esse importante rio aqui em Pernambuco, é o principal rio pernambucano. Fizeram fotos, fizeram uma visitação e utilizaram, além das fotos, elementos do próprio rio, como galhos, folhas, rochas, pedrinhas. A turma acabou transformando, incorporando isso tudo no filme. E o resultado ficou super lindo. Quem estiver presente, dia 29, na abertura do Curta na Serra, vai conseguir assistir esse filme em tela grande. E o filme, além desse resultado plástico, gráfico que a gente vê na tela, foi um resultado também da união de várias vontades e energias. Além o Curta Taquari só fez botar a bola no jogo, mas quem marcou o gol, realmente, além da prefeitura da cidade de Toritama, o pessoal da Vigilância em Saúde, Diana Oliveira, que abraçou o projeto através de articulações com o cineasta João Marcelo, com Ana Célia, outra cineasta também, a turma toda abraçou o projeto e conseguiu produzir essa oficina na cidade, porque além de estimular a busca de memórias afetivas do Rio e a população,
provocou também, sabe o quê? A exibição desse filme dentro do único cinema de rua que temos aqui em nossa região, que é o Cine Aurélio, que é um equipamento de difusão muito importante na cidade de Toritama. O filme foi passado lá. No dia da estreia, foi que a culminância da oficina, e ver o cinema lotado, assistindo um cinema produzido na própria cidade, não tem aparelho, não. Até aí já fica super lindo. E nesse mesmo dia, a gente viu a população, os alunos das oficinas e também o pessoal da gestão da prefeitura, a gente conseguiu fazer uma ação de plantio de 200 mudas nativas na margem do rio Capibaribe mesmo. Tudo em função de contribuir com a mata ciliar da cidade. Ou seja, se a gente conseguir ir plantando e cuidando dessas mudas, daqui a 3, 5 anos a gente vai ter uma mata ciliar super funcional ali naquela área. E essa ação também pode inspirar outras pessoas para que a gente possa aliar a cultura com a consciência da preservação e conservação do meio ambiente. Arrasou, Alexandre. Sempre arrasando, sempre arrasando. Acho que o Curta Taquari também tem muito essa preocupação, não só da formação de público, mas também de pensar o meio ambiente, de pensar os filmes que dialoguem com isso e como eles são levados e exibidos para essas escolas e para esses alunos, a participação deles. Né? Eu acho que muitos lá durante a exibição, né, vocês perguntam para eles, quem já foi ao cinema? É a primeira vez que está indo no cinema, ou é a primeira vez que está entrando naquele cinema da cidade, que está desativado, mas quando tem o Taquari, volta a ser um cinema, né? Enfim, então também é muito, muito legal esse trabalho feito no Taquari, além das exibições dos filmes, claro, e além do papamejana que a gente come todos os dias na praça também, então... Alexandre, obrigado pela participação. Fica por aí que daqui a pouco, quem sabe, a gente volta para conversar um pouquinho mais. Vamos então para Filhos Ausentes, que a gente teve aí uma exibição recente no Cinepé, que, aliás, se eu não me engano, saiu premiado de lá. Ganhou roteiro. Foi roteiro, eu sei que ganhou. Né? Jansen e Virgínia. Foi uma exibição muito bonita lá, que eu falei que eu tinha visto no Taquari, depois vejo em casa, depois vejo no Cinepé. Como é que tem sido para vocês também esse circuito de festivais, alcançar outros públicos com essa história, com esse pensar de vocês agora sendo visto por muitas outras pessoas? Eu vi também que acho que vocês foram selecionados para outro festival também recentemente. Então, como é que tem sido esse processo também de seleção e de repercussão do público por onde ele tem passado? Vou falar primeiro. A gente passou pelo Curta Taquari, a gente passou pelo Festival de Cinema de Caruaru, a gente passou pelo CinePE, e agora vamos passar no Curta na Serra, que é um festival que eu tenho uma relação muito afetiva também, assim como o Curta Taquari, o de Caruaru. Foi a primeira vez que a gente teve uma premiação no CinePE, foi muito emocionante trazer para a cidade o troféu de melhor roteiro de curtas pernambucanos. Assim, eu costumo falar, e é uma opinião mais pessoal, assim, que o meu público, a quem eu quero emocionar primeiro é o meu povo. Então, quando me emociono demais de estar nos festivais, é muito importante também ter esse panorama do filme estar passando e sendo avaliado também por outros públicos, gente do cinema também. Tive uma emoção muito grande de estar no Curta Taquari, muitas pessoas da cidade também, e desse eixo entre Taquaritinga, Toritama, Santa Cruz. Esse público assistir o filme e se identificar. Esse momento me emociona demais, assim, gosto demais de que as pessoas se reconheçam como pessoas que estão no filme e trabalhadores, também descobrir a angústia, mas descobrir também a beleza de ser desse lugar, né? Porque se reconhecer desse lugar, de amar a Sulanca também, porque tem muita beleza através do trabalho, né? E tantas outras. A gente pode falar também
é mais sobre isso. Desde que a gente lançou Filhos Ausentes, a gente percebe que tem uma grande quantidade de pessoas que tem essa identificação com o filme, sente muito essa partida da sua terra, porque geralmente são as pessoas que, como o Vitor falou, elas deixam suas terras para outras oportunidades, para outros lugares, e acabam se identificando nesse aspecto, assim, sobre sair de onde você cresceu, sobre do lugar que você está indo, sobre suas memórias, sobre suas emoções. A gente sempre teve esse contato, assim, primeiro, nos comentários e com o pessoal boca a boca, nossos amigos, né, pessoas mais próximas também. Mas nos festivais a gente também teve essa identificação do público. E eu lembro que no CNPq, exibição mais recente, né, a gente teve um amigo lá que estava assistindo, e ele disse que ele estava pensando em deixar Recife para, enfim, eu não lembro se ele ia para São Paulo, eu sei que ele ia para outro lugar, e em um filme ele começou a questionar se essa seria a melhor decisão que ele ia fazer, porque o filme mexeu com ele, o filme tocou ele nesse aspecto do por que a gente já tem da gente? Será que é necessário? Será que a gente quer mesmo deixar, por mais que tenha essa relação de amor e ódio? E é muito bom saber que o filme toca dessa forma, que, ok, o pessoal gosta, o pessoal aprecia a obra, a arte, né? Mas que quando a gente consegue aprofundar além de só apreciar, quando a gente consegue essa identificação do público, é muito gratificante. E ainda mais gratificante também estar rodando todos esses festivais, né? Saber que o pessoal está gostando, saber que o cinema de Santa Cruz ele consegue atingir outros patamares. Eu nem sei se já atingiu ou que a gente não tem ideia que ainda pode atingir, sabe? E é muito bom essa sensação. Muito bem, muito bem. Acho que tem sido uma repercussão muito legal, né, de ver também essa trajetória do filme e de como as pessoas se identificam também de várias maneiras, enfim, cada um, que seja numa frase, que seja numa imagem, que seja esse amigo que repensa, enfim, é muito legal as questões que as pessoas vão trazendo também depois e a influência que os filmes causam na vida das pessoas, né, como é importante também, sempre foi importante, né, é bom que a gente reforce que é sempre importante. Seguimos, então, agora vamos falar com o Pedro, Esquina Vazia. Pedro, eu queria que você falasse também dessa parte agora do filme chegando aí às telonas, né, dos festivais. O Pedro, que também está em Bezerros, o festival é em Bezerros, acho que também se tem esse nervosismo também de estar em casa, de mostrar algo em casa, mas o filme se passa em Caruaru, né? E aí, mas enfim, você está em casa, você vai mostrar um produto seu também, num outro produto que é da casa, enfim, que é de casa. Então, para você, qual é essa sensação? Eu não lembro se o filme já começou a circular ou se o Curta na Serra é o primeiro. Queria que você falasse disso também e dessa sua vontade, né, de exibir ou passar em outros festivais. E essa questão também de estar na sua cidade, em Bezerros, aí passando aí um trabalho seu. Se tem uma expectativa, se tem uma ansiedade, porque esse debate está sendo gravado antes da exibição na Serra Negra, né? Então, como é que está sendo para você esse processo também? Perfeito. A exibição em Bezerros, em Serra Negra, no Curto na Serra, ela tem um gostinho de estreia. O filme ainda não foi exibido em nenhum outro festival. Ele participou de um congresso de comunicação, e esse congresso de comunicação, que é muito conhecido na área de comunicação, que é o Intercom, ele tem uma exposição em pesquisa experimental de comunicação, e aí o filme concorreu a melhor documentário na região Nordeste e venceu. Mas não chega a ser um festival de cinema, ele é mais um congresso acadêmico mesmo. Bom, ele teve essa premiação lá, mas a circulação, a distribuição de fato em festivais e mostras de cinema, ela acontece como estreia no Curto na Serra. Então tem esse gostinho de estreia, tem essa importância também da escoação da produção, ela começar
pela região onde ela foi feita, aqui no Agreste. Então, o filme foi gravado em Caruaru, Bezerros é vizinho, né, aqui do lado. Então, a gente tem digamos, esse retrato circulando dentro dessa própria região, né, dentro das pessoas que vivem por aqui. Então, acho que isso é muito significativo e muito importante também, tanto para a gente enquanto diretor, quanto para a história do filme, e a expectativa é de que o público receba de coração aberto, né, a temática que é apresentada, que é uma temática um pouco dura, que são assuntos um pouco difíceis, né, de digerir, mas que foram tentados ser colocados na tela, né, com muita responsabilidade e com muito cuidado também com as histórias que estavam sendo representadas. Tomara que vai ser uma sessão linda, né? Com certeza, ainda mais aí no Curta na Serra. E que o filme começa agora a ganhar também a sua vida, né? Você passou nesse outro evento, agora começa no Curta na Serra também. Eu acho que é uma abrangência muito... Tem um potencial de abrangência, né? De chegar em todos os outros públicos, pela questão tratada não só também uma questão que vivenciamos há pouco tempo, que é a questão da Covid. Por mais que a gente queira esquecer, é impossível esquecer algo que marcou tanto as nossas vidas, enfim, diante de todas as coisas ruins que aconteceram. Mas eu acho que há esse potencial de levar essa história também, né, para que outros encontros e outras conversas sejam realizadas em torno desse assunto também, que obviamente é específico aí. Você pega um recorte muito específico ali de Caruaru, mas que a gente sabe que muitas outras pessoas passaram por isso em outros tantos lugares do Brasil e do mundo. Enfim. Boa sorte na sessão, Pedro, que seja lindo aí, Serra Negra. Pena que não estarei aí, mas estarei no telão. Mas seguimos então. Jaelton está aqui, segue por aqui, para falar um pouquinho mais também do Estampido, que também acho que já tem circulado. Já falou também um pouco também dessa repercussão do filme, mas para você também de estar no Curta na Serra também, nessa mostra, né, nesse foco, digamos, nesse panorama Pernambuco também. E é difícil a gente fazer fechar uma curadoria, de pensar o número exato de filmes. Enfim, muita coisa boa fica de fora também, mas a gente fica muito feliz com o resultado quando a gente chega nesse geral, assim, de ver também que os filmes acabam também indo para um lado meio que se conversam. Claro que cada um com a sua história, às vezes a gente pode até achar que não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra, mas se a gente for catar aí a fundo, acaba encontrando sempre uma ligação entre os filmes de alguma maneira, assim. Então, o seu filme já vem rodando aí também outros festivais. Como é que tem sido para você essa repercussão de aceitação? Alguém fica, sei lá, talvez fique um pouco chocado ou não, ou entenda que é a realidade, que isso pode acontecer ou acontece, enfim, né, como você fala, que é baseado numa história também real, enfim, fatos, enfim, a gente não sabe também o quanto, porque aí o cinema vira uma ficção, né, no caso, uma ficção no seu. Então, como é que tem sido para você essa trajetória aí de festivais ou de exibições em outros locais também? O filme tem circulado bem. A equipe tem ficado muito feliz assim com a vida do filme, né? A gente teve exibição agora no Festival de Triunfo, né? Teve inclusive uma premiação de produção que para nós foi uma grata surpresa, também pensando nesse aspecto que eu pontuei, né, anteriormente. O filme ele é de baixo orçamento, então você ganhar um prêmio de produção para a gente mostra que realmente assim, o corre está valendo, que a coisa está acontecendo. O filme já circulou bastante, a gente teve no Festival de Caruaru agora recentemente, no Curta Taquari, e no Curta Taquari para a gente foi muito incrível, porque acho que não sei se foi Pedro que falou agora, que não tem conseguido acompanhar, e aí isso acontece também. Não vou estar no Curta na Serra, infelizmente, porque já conheço o festival e sempre quis estar aí, principalmente com o filme. Agora que a gente está com o filme, não vou conseguir ir, mas no Taquari a gente esteve lá
e a sessão foi muito bonita. Teve um debate no final, tinham alunos da escola pública, e foi muito interessante porque eles fizeram uma leitura do filme que foi mais aprofundada até do que a gente acreditava que seria feita, sabe? Então, houve alguns comentários muito interessantes, assim, alguns debates, em relação, não só relacionado ao recorte do filme, ao filme em si, mas o que esse momento histórico, né, que o filme acontece, o que ele provoca em nossas vidas. Então, esse debate pró-armas e contra-armas, por exemplo, a relação dessa corrida armamentista louca com o machismo estrutural, sabe? Então, são coisas que o filme vai gerando e que para a gente são verdadeiros prêmios, né? Porque às vezes a gente fica nessa coisa assim, o filme foi premiado, não foi? E eu acho que tem uma coisa que é bem importante, que é como é que o filme entra em nossas vidas, como é que essa produção ela se relaciona com o nosso entorno. Então, eu vejo você falando aqui sobre essa relação entre os filmes, eu vejo muitos realizadores do interior, né, e realizadoras também, e fico pensando que a gente está vivendo um momento bom, né? A gente falava da Lei Paulo Gustavo, e que isso vai se multiplicar. Eu acho que as nossas produções elas têm ganhado mundo e elas têm ganhado em qualidade, e eu acho que essa circulação em festivais também do interior fortalece todo um processo e a própria territorialidade, né? Esse próprio olhar, sabe, de Bezerro está realizando essa mostra com um filme da cidade que vai basicamente estrear no festival. É muito lindo, é muito incrível, né? Você poder ver isso, e a gente, com o Estampido, a gente tem vivido isso. A gente fez uma estreia aqui, né? A gente sempre gosta de fazer uma estreia, a gente tem parceria com o Sesc, então a gente faz uma van premiere do filme na cidade, e foi muito bonito também, porque é uma estreia para a cidade e para o elenco, para quem trabalhou no filme. Então foi muito bonito. A gente tem 2 crianças no filme, foi muito legal assistir eles se assistindo em uma tela grande, sabe? E agora, recentemente, a gente teve a grata notícia de que estamos na Mostra Sesc com o Estampido. Então também é uma outra alegria, que eu acho que é muito bacana a gente ver os nossos trabalhos circulando. É muito legal ver também essa diversidade dentro de um estado também, né? Pernambuco, a gente vê que tem uma grande produção, virou já uma referência. Acho que muita gente, inclusive recentemente, vários artistas, enfim, atores, atrizes, ou até produtores e produtoras falam da admiração pelo cinema pernambucano, que é o melhor cinema pernambucano do país, é o mais instigante. Enfim, tem essa tradição já também desses trabalhos pernambucanos, que eu adoro também. Quando eu vou fazer a lista, eu foco sempre a cada mostra, né? Então eu começo a pernambucana, então eu vou só na pernambucana, assim, porque eu acho que é legal também de ver, tipo, fazer um apanhado geral, assim, do estado, né? Claro, no recorte de Curta na Serra, no número de inscrições ali, que chegou ali. Mas, enfim, obrigado pela participação aqui, parabéns pelo filme, né? Parabéns por todos os filmes de vocês, pela realização e pela persistência também, e resistência de continuar fazendo cinema. E acho que o Marlon voltou aqui para a gente encerrar esse papo com todos que estão aqui hoje também, que foram convidados para participar. Marlon, queria que você desse eu vou jogar para você, entendeu? Vai terminar o debate, mas eu acho que a gente conversa muito sobre essa realização dos filmes, esse espaço que os filmes pernambucanos ganham mesmo dentro do seu estado, né? Como a gente viu enfim, Cinepé recentemente, que tem essa mostra, mas como os festivais também de cada estado acabam destacando as produções locais, que é muito interessante também, claro que também dando espaço para elas em outras mostras. Mas como é que você, como realizador também, como diretor, mas também uma pessoa que transita muito em festivais num outro lado, como oficineiro, né, tá documentando, que está sempre também ensinando ali como professor, como é que você tem visto
esse crescimento da produção pernambucana, também desses novos talentos que surgem, desses novos filmes? Como é que tem sido para você nesses últimos anos também, acompanhando o Curta na Serra, né, que vem crescendo a cada edição, e a gente chega agora na 5ª edição? Acho que é reconhecimento, a gente se vê na tela e vê toda essa pluralidade do Estado. Pernambuco é um estado que é conhecido nacionalmente pela riqueza cultural, e a gente tem muitos Pernambucos dentro de Pernambuco. Então, essa mostra pernambucana, né, o Panorama Pernambuco, dentro dessa programação do Curta na Serra, mostra essa diversidade que o Estado tem. E é muito, muito importante a gente ver que essa política pública, né, já que vários filmes foram feitos também com incentivo, seja da leva de filmes da Lei Aldir Blanc, ou filmes que foram financiados pelo Funcultura, em categorias como Revelando os Pernambucos, ou categorias como Ari Severo e tantas outras que fomentam nessa produção. Tem filmes também independentes, filmes feitos em festivais e mostras, como é o caso do filme Ouro Azul, né, que foi realizado no Curta Taquari, dentro de uma atividade de formação. Então, a gente vê que Pernambuco tem fomentado essa produção audiovisual em várias esferas, seja numa esfera de formação audiovisual, seja cumprindo esse papel que os festivais de cinema cumprem, que é dar oportunidade de exibição para realizadores do estado todo, mais especificamente falando dessa mostra Pernambuco, né? Então, eu fico muito feliz assim, de ver que a gente tem tido muitas oportunidades, novos realizadores e pessoas que estão circulando suas obras. Eu acompanho os festivais de cinema, estava recentemente lá em Triunfo, né, que aconteceu há poucas semanas, e vi algumas dessas produções que estão também no Curta na Serra e circularam lá no Festival de Triunfo, que é um festival que também tem um escopo nacional, e a gente tem essa diversidade toda presente, esse diálogo, né? É muito bom ver que os filmes que estão passando aqui tiveram a oportunidade de passar também em festivais como CinePE, como o Curta Taquari, como o Festival de Cinema de Triunfo, e a gente acaba montando essa rede de difusão e levando o acesso para a população que não tem uma sala de cinema. Nessa edição do Curta na Serra, a gente está homenageando o Seu Ferraz. Ele era o antigo dono do cinema de Bezerros, o Cine Alvorada. Bezerros já teve 3 salas de cinema. Hoje a gente não tem nenhuma. Então, o mais próximo que a gente tem de uma sala de cinema seria essa sala de cinema a céu aberto, que a gente faz no Curta na Serra. Tem também a atividade que a gente desenvolve aqui com o Cineclube Angu, que tem uma outra proposta que é mais ligada à educação, a levar estudantes da rede municipal e estadual para assistirem a filmes e debaterem sobre filmes. Acaba que no Curta na Serra, o espaço que a gente tem para debate é esse, é da gente se reunir, mesmo que de maneira online, para trazer os realizadores e você poder fazer provocações. Eu imagino que, enquanto curador, você tenha muitas dúvidas, né, em relação aos processos de realização, e é muito gostoso poder ter esse momento onde a gente conversa e onde a gente expande esse pensamento acerca do fazer audiovisual. Então, a todo mundo, a gente fica muito grato pela participação nesse debate, é sempre muito enriquecedor. A gente sai com vontade de bater mais um papo, tomar um café, sabe? Tirar mais dúvidas sobre os processos, porque não cabe, em tão pouco tempo, né, a gente conversar tão a fundo sobre cada um dos filmes. Mas quem tiver dúvidas, podem adicionar os realizadores, né, seguir aí nas redes sociais, utilizar as páginas também do Curta na Serra, no site curtanaserra.com.br e também nas redes sociais como Instagram e WhatsApp. E no mais, gente, sejam bem-vindos a Bezerros. Quem tiver a oportunidade de estar aqui, entre em contato com a produção e a gente viabiliza essa logística de vocês dentro da cidade. Somos ainda um festival pequeno, mas a gente é muito determinado e com muita vontade de receber todo mundo, porque um festival só tem graça com as pessoas. E para vocês, enquanto realizadores, terem um contato com o público e poderem ver, sei lá, uma pessoa da Serra Negra que nunca foi numa sala de cinema, poder assistir ao seu filme e ser atravessado pela narrativa do seu filme e contar como esse filme impactou, talvez, de alguma maneira, né? E é muito imensurável, a gente nunca consegue mensurar o impacto de um filme numa pessoa. E às vezes tem uma pessoa que está ali calada, que às vezes ela chega, assiste ao filme, vai embora, e a gente não tem noção do quanto ela foi atravessada por uma mostra, né, que foi cuidadosamente pensada, com filmes de diferentes geografias. Eu estava olhando aqui no material gráfico, essas geografias, né, que a gente tem. Tem filme gravado em Bezerros, e isso é incrível, a gente fazer um festival de cinema, e hoje a gente tem realizadores de Bezerros, né, que já passaram também por formações, e que hoje
estão botando seus filmes aí para o Brasil inteiro. A gente tem filme como o do Jaelton, né, que acabou de falar, lá de Arco Verde, então a gente já está indo para o sertão. Bezerros, né, fica no Agreste, e a gente tem produções também do sertão, tem produções da Zona da Mata, tem produção aqui de Taquaritinga do Norte, que fica pertinho de Bezerros, temos várias produções de Recife, então isso é muito bom, ver que há essa diversidade toda no estado e que o Curta na Serra abraça todos esses olhares. É isso aí, Manu. Parabéns pelo trabalho lindo no Curta na Serra também. É muito incrível, fico muito feliz de fazer parte desse processo também de curadoria, ainda que eu viaje muito e participe muito dos festivais, e estou sempre por aí também, mas eu acho que também é um outro momento, né, quando a gente faz uma curadoria, a gente literalmente viaja naqueles filmes porque participa dessas histórias, são vários personagens, várias histórias, vários sotaques, várias emoções, vários tudo, enfim, e é muito difícil escolher e chegar o Mar não sabe o quanto eu sofro. Mas, enfim, obrigado. Queria agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente no debate do Panorama Pernambuco, da 5ª edição do Curta na Serra. Quem está assistindo durante o festival, teremos alguns filmes em exibição online da sessão especial e lá, ao vivo, em cores, nessa telona linda, que é o Curta na Serra. Serra Negra é linda e... Marlon tá me devendo um café, e é isso, lá de Serra Negra. Beijo para vocês, obrigado, parabéns aí pelo trabalho de todos vocês. Continuem realizando os seus filmes, que a gente se encontre em muitos outros festivais, que a gente se encontre também com os novos filmes. Virgínia, maravilhosa, me dando um beijo, adorei. Beijo, gente, valeu, parabéns aí pelo trabalho de todos e até breve, até logo. Tchau.